Não, mas não vou nem dizer quem eu sou, cara. Não. Durante mais de 30 anos, eu construí uma trajetória de muito sucesso, de muitos resultados, com clientes extremamente satisfeitos com o trabalho que a gente realizou. E aqui eu vou contar um pouco dessa história para vocês, porque quem vê o resultado muitas vezes não sabe o que tem por trás de tudo isso. Todo o esforço, toda a dedicação e todo o trabalho meticulosamente realizado. E é isso que eu vou contar para vocês a partir de agora. A história de quem eu sou, de como tudo começou e o que me trouxe até aqui. Meu nome é Alexandre Jacques e eu sou o criador do Pregão de Guerra, a maior ação de vendas do Brasil. Antes dos resultados poderosos que a gente teve, nós passamos às vezes algumas dificuldades. Passamos por momentos complicados e que exigiram muito trabalho, muita criatividade e muita resiliência. Foram momentos difíceis, momentos esses que precisaram de toda uma convicção muito forte naquilo que a gente realmente iria entregar, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ensina e no jeito que nós confiamos na peça fundamental e que dá suporte a todo esse nosso trabalho. E eu vou contar aqui para vocês qual é o segredo de todo esse sucesso. E olhando para trás, eu percebo que foram exatamente essas dificuldades, esses desafios que me trouxeram até aqui, que construíram uma trajetória sólida para que eu pudesse chegar no ponto que cheguei. De novo, eu também errei, eu realmente fiz coisas que eu imaginava que ia dar certo e que não deram, e mais, como empresário, eu quebrei. Eu tive um restaurante e por falta de competência da minha parte, por falta de fazer o que precisava ser feito, eu tive o desprazer de quebrar, de ter o meu nome sujo durante alguns anos, mas tudo isso foi para construir esse momento que a gente tem hoje. O fato de eu ter quebrado, de eu ter passado pelas dificuldades que eu passei, construíram toda a minha percepção atual e todas as decisões que eu tomo. E assim, eu não teria chegado até aqui se não tivesse passado por isso. O que me fez continuar, sempre me deu muita força e sempre me motivou, obviamente, foi a minha família. A minha família que precisava de mim, as pessoas que contavam comigo e que sempre dependeram de negócios ou de oportunidades que a gente criou. Além disso, eu incluo a minha equipe, os meus colaboradores, o time que veste, eu não gosto de dizer veste a camisa, mas veste a pele da nossa empresa e que faz resultados incríveis sem medir esforços. É por eles que eu passei por todas as dificuldades e é por eles que eu fiz o que eu fiz. A minha história profissional, ela começa lá na década de 80, quando eu, recém-formado, montei uma software house com um sócio, que era meu colega de faculdade. Lá a gente trabalhou muito, ralou pra caramba, mas nunca teve um resultado assim muito legal. Isso era eu morava em Porto Alegre. Depois de algum tempo, eu, por convicção, vim morar em Florianópolis e aqui nós trabalhávamos vendendo frango na praia, frango assado. A gente vendia frango para argentinos que adoravam comer pollo e papa frita. E foi um momento muito legal, porque a gente conseguiu juntar alguns milhares de dólares trabalhando num verão assim muito pesado, muito forte. Começávamos muito cedo, terminávamos muito tarde. Mas foi importante esse contato com o cliente, conhecer novas culturas, novos interesses para a gente conseguir chegar no resultado. Depois disso, eu tive um restaurante. Até porque lidando com frango, eu acabei migrando para construir uma galeteria. Eu fui dono do Bom Palato, uma galeteria que fica ali na rua de trás da Beira-Mar e que durante um tempo teve um resultado assim espetacular. Era fila de espera na porta, era um negócio fantástico. Mas aí por algumas decisões da nossa prefeitura e por alguns equívocos na gestão que eu conduzia, nossa empresa foi definhando, nosso restaurante foi tendo dificuldades e aí eu cometi um erro a não cometer, que foi pegar dinheiro em banco. Pegar dinheiro para pagar dívidas que aconteciam no fluxo ali do nosso fluxo de caixa. Todo empresário é um otimista. E dentro desse otimismo eu imaginava, não, na próxima safra, no próximo mês a coisa vai melhorar e eu vou poder pagar todas as contas e vamos voltar a crescer. Não foi assim que aconteceu, as contingências externas ficaram cada vez mais difíceis e aí chegou ao ponto de eu fazer o erro que leva à morte total da empresa, que é pegar dinheiro em outro banco para pagar a dívida do primeiro banco. E aí
foi o fim. Saindo de um restaurante quebrado, qual era a alternativa que eu tinha? Eu precisava estudar, eu precisava aprender alguma coisa nova e diferente. Cai no meu colo um curso que eu fui aprender a fazer cogumelo medicinal. Foi uma oportunidade que eu quase não fui nesse curso, quase não fui. Por muito pouco, eu estava cansado, era final de tarde, perguntei para minha esposa, tu acha que eu devo ir? E ela disse, claro, vai, não tem nada a perder, vamos lá. E fui. Era um dia de jogo da seleção brasileira, não era Copa, era um amistoso, contra a Argentina. Eu fui para o treinamento, torcendo para acabar antes da hora do jogo. E foi assim, ele fez o treinamento a toque de caixa. Mas me chamou a atenção que aquele treinamento reunia pessoas e aquilo era uma forma muito legal de ganhar dinheiro. Nasce ali a primeira oportunidade de me tornar um cara, um palestrante, um professor, alguém que pudesse passar uma mensagem para as pessoas que estão ali do outro lado. A partir disso, eu comecei a estudar, eu fiz diversas formações, eu conhecia a programação neurolinguística, a famosa PNL, e ali nasce o Alexandre Jacques, professor e palestrante do jeito que ele é hoje. Ali foi o fundamento de tudo isso. E foi muito legal, porque eu comecei dando treinamentos de como fazer produção de cogumelos medicinais. Depois eu migrei para como aplicar tecnologias de PNL nas empresas. Dali nasce a ideia de fazermos programas de team building, que é uma coisa muito legal, ou seja, construção de equipe através de psicologia positiva, mecânicas de trabalho em grupo, dinâmicas de grupo, e foi o caminho que deu a origem, a formatação para me trazer até aqui. Nesse processo de fazer programas de team building, a gente ficou muito bom. Começamos a ser destaque no mercado brasileiro e nós éramos conhecidos, nossa empresa, como um dos melhores programas de team building do Brasil. A partir disso, clientes grandes começaram a nos chamar. Um deles foi a Coca-Cola. E nós começamos a fazer convenções de vendas implementando técnicas de team building. O que acontece? As convenções elas eram sempre muito chatas, porque tinha muita meta, muito blá blá blá, muita história para ser contada, muito gráfico sendo mostrado, e no final alguma coisa que tentava alegrar o espírito de quem participava da convenção. Era uma palestra, uma dinâmica, enfim. E eu trago para as convenções que nós conduzimos um esquema completamente diferente, onde havia momentos de muita ênfase, de muita energia, misturados com momentos mais sérios, alternando o tempo todo. E isso tornava a convenção muito dinâmica e muito legal. Fomos contratados para conduzir uma convenção da Anjo Química, de Criciúma, exatamente com 5 dias de duração e com o propósito de, obviamente, reunir todos os representantes do Brasil e vender tintas. Tintas para carros, tintas para construção. Dentro desse evento, o CEO me chama e me provoca dizendo assim, Alexandre, eu queria fazer um dia de vendas dentro desses 5 dias, provavelmente o último, a gente programou para ser o último, e eu queria vender o equivalente a 2 milhões de reais para que a gente pudesse pagar a conta da convenção. Ou seja, todos os custos, transporte, alimentação, hospedagem de mais de 100 representantes aqui num resort à beira-mar em Florianópolis, ele queria pagar toda essa conta com um dia de vendas efetivo. Aquilo me despertou para uma situação única, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu aceitei o desafio. Fui para casa, pensei num modelo e nasce o pregão de guerra. Pregão, porque tem hora para começar, hora para terminar e tinha que ter uma oferta ali no meio, equivalente ao pregão da Bolsa de Valores. E guerra, porque eu trouxe a temática do jogo de tabuleiro War, aonde eu tenho equipes competindo por continentes. E lá, no caso, a competição era por vendas reais. Cada equipe com uma cor e competindo com vendas efetivas dos produtos da Anjo. A meta era 2 milhões de reais. Quando eu perguntei para o CEO da Anjo se eles já tinham feito esse dia, algum dia, um volume de vendas de 2 milhões, ele me respondeu com muita ênfase, não, nunca fizemos. Isso já me apavorou um pouco. Mas, como o desafio é uma coisa que a gente ou aceita ou não aceita, eu topei e fui para cima. Resultado, fizemos o pregão, foram 4 dias de preparação e 1 dia de vendas. E no final desse dia, a nossa meta de 2 milhões se transformou numa venda real de 12 milhões de reais. Naquele momento, nasce o pregão de guerra, porque foi muito além do que a gente imaginava, foi o equivalente a 1 mês de faturamento da empresa e tinha ali um produto que precisava ser desenvolvido.
12 milhões de reais vendidos em apenas um dia. Isso não foi por acaso, mas eu precisava entender, afinal de contas, o que foi isso? E a gente foi estudar e identificamos 3 pilares muito claros que tinha naquele processo. O primeiro pilar era o engajamento do time, que estava realmente muito disposto a fazer algo diferente. O segundo pilar é a prospecção. Nós fizemos um trabalho forte de prospecção ativa e isso trouxe um resultado espetacular. E o terceiro pilar foi conversão diferenciada, volume de vendas diferenciado que acontece a partir de um time reunido, motivado, preparado, com uma oferta diferente para o mercado. Então esses 3 pilares, eles nasceram junto com o pregão, foram identificados a partir desse resultado e a gente foi cada vez aperfeiçoando mais. Engajamento, prospecção e conversão. 12 milhões de reais. Foi um número impressionante, um número que chamou muita atenção e na medida em que o pregão nasceu, esse era um número que representava ali um mês de vendas em um único dia. Quase 10 anos depois, o número de vendas dos nossos clientes documentados, auditável, é de 12,7 bilhões de reais. São 351 clientes até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente, a hora que você assistir, o número já está diferente. Como é que é possível chegar em 12,7 bilhões nos mais diversos segmentos? Quando eu digo diversos, são os mais diversos mesmo. Nós já atuamos no mercado automotivo, imobiliário, indústria, como foi o caso da Anjo, serviços, varejo, mercado de tecnologia, mercado financeiro, distribuição, planos de saúde. Praticamente em todos os mercados que você puder imaginar, nós temos algum caso de muito sucesso. E o que a gente vê de comum em todas essas situações? Às vezes mercados muito bons, que estão sendo mal explorados, às vezes times despreparados, que precisam de um alinhamento ou de um motivo para fazer as coisas de forma diferente. Às vezes a gente vê dificuldades que são colocadas por esses mesmos times, que acham dificuldade em tudo. É porque tem muito feriado, é porque tem Copa do Mundo, é porque tem eleição, é porque as condições macroeconômicas não favorecem, é porque tem guerra não sei aonde. Ou seja, desculpa para não entregar um resultado melhor. E isso faz parte do nosso método, do nosso contexto. Nós somos muito fortes em descartar as desculpas e fazer o que tem que ser feito. A gente vê empresas de toda ordem, de todos os mercados, passando por problemas muito parecidos. Ou seja, além de ter todas essas desculpas como cortina de fumaça para atrapalhar aquilo que realmente é possível ser feito, a gente vê as equipes despreparadas, equipes desmotivadas, que acaba trazendo o resultado para baixo. Empresas capazes, empresas competentes, mas que muitas vezes não enxergam uma verdade muito simples. Existe um método, existe uma forma que entrega um resultado realmente excepcional. Esse trabalho é sempre através das pessoas, sempre através das pessoas. E às vezes o que falta é isso, é a capacidade de entender o time que nós temos ali e de proporcionar a essas pessoas mecanismos para que elas façam melhor, façam um resultado totalmente impressionante. Eu falei sobre método, você pode relacionar isso a uma fórmula, mas uma coisa eu quero garantir, não tem fórmula mágica, não tem bala de prata. Aqui tem muito trabalho, muita ciência, muita metodologia, que quando aplicada numa sequência coordenada, numa sequência lógica, o resultado vem. E foi assim que nasceu o Pregão de Guerra, a partir da Anjo, e que se consolidou nesses quase 10 anos como o maior projeto de vendas do Brasil. Um projeto que já entregou 12,7 bilhões de reais em vendas, e normalmente vendas em um único dia. O primeiro grande desafio do Pregão de Guerra foi convencer as pessoas de que o impossível é possível. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu fui pago para provar que eu estava errado. Todos os donos de empresa, quando nos contratam, quando nos procuram, a primeira emoção que vem é a dúvida, a desconfiança e às vezes até a certeza de que nós não vamos conseguir. Afinal de contas, quem somos nós para entender mais do negócio dele, dono da empresa, do que ele? E aí tem um grande equívoco, porque nós não queremos entender mais do negócio, mas a gente entende mais de pessoas. E é através das pessoas que o resultado vem. Então eu posso te dizer assim, qual é o grande desafio? É trazer as pessoas para o jogo
e coordenar um trabalho para provar para elas que elas podem muito mais do que pensam que podem. A pergunta aqui é se o pregão de guerra melhora vidas. E eu vou te falar, sim, melhora a vida de muita gente, de todos os agentes envolvidos. Às vezes a pessoa, ela é uma auxiliar de limpeza, às vezes é um preparador de carro, às vezes é uma pessoa do financeiro que não tem nem muito trato com vendas, que não está conectado com vendas. Pois eu vejo ali um vendedor. E o pregão de guerra permite que essa pessoa faça um trabalho de vendedor. Ela ajuda na prospecção, ela traz o cliente e faz com que os vendedores tenham uma atração, um volume de trabalho muito maior, que vai, no final das contas, entregar o resultado. E aí você olha essas pessoas e enxerga ali verdadeiros diamantes. Pessoas que não estavam sendo valorizadas, não estavam sendo vistas, parecia apenas uma pedra. Mas não, a gente tirou aquela parte de fora, deu um polimento e ela mostrou o verdadeiro valor dela. Isso é fantástico. É uma coisa que até, de fato, mexe comigo. Poder ajudar as pessoas e mostrar o quanto elas têm potencial para ir além daquilo que muitas vezes elas imaginam que seja o seu limite. Às vezes me perguntam, o que você faz? E brincando eu respondo, eu engano as pessoas. Eu digo para elas que elas podem, elas vão além, fazem, e descobre que realmente podem. Você gostou desse conteúdo? Então, segue a gente aqui no canal do Pregão de Guerra, aqui no YouTube. Usa o sino, marca o sino para receber as notificações, porque aqui a gente vai ter muito conteúdo relevante. A gente vai contar histórias, a gente vai ver estratégias que deram certo, os bastidores das empresas que tiveram resultados espetaculares com a nossa metodologia. Tudo isso você vai ter acesso aqui no nosso canal. Então eu conto com a tua presença, você é meu convidado para vir para cá, porque aqui o bicho vai pegar!